Boa noite, tudo bem? Infelizmente deu um probleminha na webcam do meu computador e hoje a nossa primeira aula ela vai ser gravada apenas as telas. Então eu deveria estar aparecendo nesse pontinhozinho preto que está aqui nesse cantinho aqui, mas ele não quer me mostrar hoje. Então, infelizmente hoje vai ser dessa forma, mas nas próximas aulas isso vai ser resolvido. É, Apareceu um pouquinho. Vamos lá. Meu nome é Isabelle, eu sou advogada, eu atuei como professora do Estado no ensino técnico integrado ao médio e atualmente eu sou mestranda do programa PPGE, pós-graduação em ensino e relações étnico-raciais da UFSB e sou licencianda em letras português pela Uniaselv. Hoje eu vou falar com vocês sobre a redação do Enem. Nós vamos estudar e conhecer o espelho de correção e os critérios avaliados na prova. Esse ano o INEP, ele disponibilizou o espelho de correção para que os alunos eles possam entender exatamente o que é avaliado e o peso de cada coisa. E hoje nós vamos falar principalmente sobre as coisas que zeram a redação, para a gente fugir, porque muitas pessoas zeram uma redação por detalhezinhos pequenos que elas não sabiam que zerariam. Então, esse é o site que vocês vão encontrar, tá vendo aqui? bit.ly/material INEP. Quando vocês entrarem nesse site, vocês vão chegar aqui, ó. Aqui tem todos os documentos, entendeu? Aqui, ó, situações que levam ao zero, que é esse aqui que a gente vai trabalhar hoje, tem as competências da correção da redação, tem inclusive esse material que eu aconselho que vocês olhem, tá vendo? Matriz de referência do Enem, que ele fala sobre os eixos cognitivos que você tem que dominar, aqui de forma geral, aqui tá vendo em português. E aí ele vai falar um pouco disso em todas as áreas do conhecimento, matemática. É bom vocês darem uma olhadinha, para vocês conhecerem o que é que eles estão avaliando. Então, vamos lá. Esse é o módulo que fala sobre as situações que levam a nota zero, entendeu? Então, você vai ver esse sumário. Quando a primeira parte que ele fala sobre o quê? Texto em branco. Se você não escrever nada, se você deixar a sua folha de redação em branco, ela vai ser zerada. O segundo item é o texto insuficiente. O INEP entende que se você escrever menos de 7 linhas é um texto insuficiente, então eles nem corrigem. Então, qualquer pessoa que escreva menos de 7 linhas terá sua redação zerada. Existem também, e depois eu vou mostrar uns exemplos, porque aqui mostram esses exemplos nas provas mesmo, como é que as pessoas fazem. Aqui também fala de prova assinada. Eu acho que todo mundo já tem uma noção que você não pode assinar a sua prova, porque quem vai corrigir é aquele tipo de correção cega. Então, você não pode assinar seu nome, não pode botar rúbrica, a sua prova não pode ser assinada. Gente, não tem esse negócio de você terminar, botar local, data e assinatura. Redação não é assim. Esse não é o formato de uma redação. Entendeu? Desenhos, você não pode fazer desenhos na folha de redação. Ainda que seja, sabe aquele sorrisinho, sabe? Ter cuidado até com estrelinhas, números, cuidado para vocês não usarem a folha de redação para fazerem cálculos. Porque eles entendem que isso é também uma forma de você marcar a prova como se você tivesse feito algum acordozinho com o examinador, para na hora que pegasse aquela redação dar uma nota maior. Então tem que ter muito cuidado. Eu vou descer e vocês vão conseguir ver, entendeu? Vários exemplos na prova mesmo. Então, assim, aqui inicialmente ele fala quem tem menos de 7 linhas é considerado texto insuficiente. Fuga total do tema. A fuga total do tema é quando o texto, quando o enunciado
ele te direciona para uma coisa e você escreve sobre outra que não tenha nada a ver com aquilo ali, não tem relação, não tem nexo. Não obediência à estrutura dissertativa argumentativa. Mais à frente, nas próximas aulas, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como é a estrutura de um texto dissertativo argumentativo, porque ele é diferente de uma narração, ele é diferente de uma narrativa. É claro que para isso nós temos que entender os tipos de texto, mas essa coisa de eu chegar e falar como é nas próximas aulas nós vamos chegar lá, mas assim, inicialmente é bom vocês saberem que vocês não podem escrever o texto em formato de poesia, em formato de uma narração, em formato de um diálogo. Esse não é o formato dissertativo argumentativo. Outra coisa, cópia integral do texto motivador. Na redação do Enem, vocês vão perceber que eles colocam alguns textozinhos. Eu vou abrir, eu vou mostrar logo aqui para vocês que fica um pouco mais fácil. Aqui, pronto. Ó, aqui nós temos uma folha de redação. Se eu não me engano, essa foi a redação do ano passado. Vocês estão vendo que aqui tem as instruções, logo acima, tá vendo? O rascunho deve ser feito no espaço apropriado. Quando vocês pegarem a prova, a primeira coisa que vocês vão identificar é qual é a minha folha definitiva da redação e você separa ela junto com a outra folha de gabarito, você separa aquelas duas folhas, porque você pode pegar a folha definitiva da redação sem querer e fazer algum tipo de rascunho e eles entenderem que isso é uma marcação e anular a sua redação. Então, assim, separa essa folha. O rascunho ele tem que ser feito no local apropriado. Ele tem uma folha de rascunho que vem escrito rascunho numa marca d'água. A folha do texto definitivo não pode ser rascunhada. O texto definitivo deve ser escrito na folha própria em até 30 linhas. Se você passar das 30 linhas, não vai ser levado em consideração o que você passou. A redação, ela tem que ter relação com os textos motivadores. Se vocês prestarem atenção, nesse daqui eles colocaram 4 textos motivadores. O primeiro, o segundo, o terceiro, que é uma imagem com alguns dados, e o quarto texto, e aqui embaixo a proposta de redação. Nesse caso, ele disse o quê? A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, apresentando uma proposta de intervenção que respeite aos direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Nas próximas aulas, nós vamos estudar a estrutura de uma redação, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, conclusão, mas vocês precisam entender que vocês não podem fugir do tema. O tema desse é o quê? Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, o que a gente faz? Se essa é a proposta da minha redação, eu não posso fugir disso aqui. Então, eu tenho que escrever sobre como o usuário ele é manipulado, entendeu? Sobre como você consegue manipular o comportamento das pessoas que usam a internet pelo controle de dados. Sabe aquela coisinha que você tá falando de uma coisa e de repente você falou com alguém, nossa, eu tô precisando de um guarda-roupa e do nada começa a aparecer guarda-roupa para vocês. Então, as más línguas dizem que o celular ouve, que aquele microfonezinho ele ouve, realmente eu já percebi que isso realmente acontece. E aí ele começa a pesquisar. É sobre isso que essa redação tá falando. Então a gente tem que falar sobre isso. Nós temos que fazer uma sequência lógica, entendeu? Que respeite os direitos humanos, isso é muito importante, independente da opinião pessoal de cada um. Se você colocar qualquer coisa, principalmente na proposta de intervenção, uma solução que não respeite os direitos humanos, a sua redação pode ser zerada.
entendeu? Quem é a favor da pena de morte, quem tem aquelas opiniões mais, sabe? Não coloquem isso na redação de vocês, independente da opinião pessoal, porque ela vai ser zerada. A intervenção ela tem que respeitar os direitos humanos. Então, você aqui, ele vai trazendo, entendeu? Alguns exemplos. Então, vou voltar um pouco aqui. Texto em branco, para vocês irem vendo. Aqui, a pessoa não escreveu nada. A pessoa que não escreveu nada, ela vai ter a redação zerada. Sobre texto insuficiente, menos de 7 linhas. Aqui a gente tem um exemplo. Se a gente for contar, a pessoa só escreveu até a linha 6, tá vendo? Essa redação vai ser zerada. Até porque eu não tenho como escrever um texto dissertativo, argumentativo, com introdução, desenvolvimento e conclusão. No mínimo, assim, na coisa mais rasa, ele teria que ter pelo menos 3 parágrafos, no mais raso. Entendeu? Foi a partir do pressuposto que eu vou fazer uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusãozinha só. Ele tinha que ter pelo menos, assim, no mínimo umas 17 linhas, 15 linhas. Não tem como eu escrever algo tão pequeno. Aqui ele trouxe um outro exemplo também da pessoa que escreveu e riscou. Acho que hierarquia de verificação, entendeu? Aqui ele está falando sobre as formas de anulação. A cópia seria você pegar um daqueles textinhos, não tem aqueles 4 textinhos que aparecem, você copiar um daqueles textos, aquilo ali também vai zerar. Você fugir do tema, você falar de algo que não tem nada a ver com o que foi requerido. Não atendimento ao tipo textual é exatamente você não escrever na forma argumentativa, você escrever em poesia, você escrever em narrativa. E parte desconectada também ele vai zerar, entendeu? O que que acontece? Prova assinada, gente, cuidado. Ele trouxe aqui alguns exemplos também. Tá vendo? A pessoa fez a sua redação, chegou aqui embaixo, assinou o nome. Vai zerar a prova dessa pessoa aqui. Mais uma redação, rubricada embaixo, não pode. Outra redação, rubricada. Esse negócio também de local, data, isso não faz parte desse tipo de texto. Entendeu? MS, ainda que não tenha o nome, mas não pode. Entendeu? Isso aqui, a pessoa assinou e tentou riscar em cima. Não pode, gente, cuidado. Outra coisa, desenhos. Lembrem o que eu falei. Ó, aqui, ó, o que, que o Filho de Jesus fez, ó. Ele deve ter achado que essa era a prova de rascunho. Ele fez um desenho. Entendeu? Aqui, fez a redação bonitinha, chegou embaixo, por algum motivo, botou 2 florzinhas. Entendeu? A gente tem que ter muito cuidado com isso aqui. Olha que coisa simples, um desenho, um sorrisinho e um coraçãozinho. Eles eram por essas coisas também. Esse símbolo do infinito que eu também não sei por que está aqui. Então, a gente tem que ter cuidado. Outra coisa, ó, eles já zeraram a redação só por causa dessa nuvenzinha em cima do título. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Aqui um outro se confundiu com a folha de rascunho e fez todos os rascunhos de matemática, raciocínio lógico na folha de redação definitiva. Ele vai ter a redação dele zerada, porque ainda que ele escreva a redação na folha de rascunho, a folha de rascunho não é corrigida, entendeu? Ele tem a redação zerada. Aqui, esse daqui começou fazendo as contas na folha definitiva e terminou com a redação. Também não pode, entendeu? Cuidado, isso aqui pode parecer uma besteirinha, mas eles podem entender que é uma forma de você tentar se comunicar com quem está corrigindo para alterar sua nota. Então, assim, não pode colocar também esses negócios, São Paulo data, não é para colocar data, vocês têm que ter cuidado também na hora de usar os sinais gráficos, usar, entendeu? Conforme mesmo a língua portuguesa culta, cuidado com linguagem coloquial. Outra coisa, isso aqui também, eles podem entender que é algum tipo de sinalização. Então, a gente tem que ter muito. Aqui vai ter muito exemplo, entendeu? Eu realmente aconselho que vocês entrem no site, deem uma olhadinha e consigam mesmo verificar todas as situações para que vocês não caiam nessa anulação. Outra coisa, anulação proposital.
Aqui a pessoa escreveu e fez esse X em cima. Então eles presumem que você desistiu da redação. Ou dessa forma aqui, riscando tudo em cima, eles presumem. Isso aqui também, tá vendo? Tudo que tiver o risco em cima, eles entendem que não é para ser levado em consideração. Então, eles entendem que a redação é só isso aqui, entendeu? Outra coisa, parêntese não é parênteses não é para identificar, não é para colocar coisa errada entre parênteses. Parênteses tem uma função correta. Você errou, você passa um tracinho, que nem esse daqui, tá vendo? Tá vendo esse tracinho aqui, ó? Você vai passar um tracinho em cima e vai escrever ao lado. Não tente escrever por cima, por baixo, não. Passe um tracinho e escreva a palavra do lado. Entendeu? Já se sabe, já se entende que se tem o tracinho não é para ser levado em consideração. Então tenham muito cuidado. Recusa explícita de escrever a redação. Aqui a gente tem um exemplo de uma pessoa que escreveu processo em andamento, eu não sei. Acho que a pessoa pode ter ficado nervosa durante a prova. Aqui também, olha o que a pessoa escreveu. Me desculpe, mas eu não vou fazer essa redação. Minha cabeça está prestes a estourar. Eu só queria estar em casa assistindo o jogo do meu Mengão. Será que já está jogando a essa hora? Espero que meu Mengão ganhe para ficar coladinho nos porcos. Gente, fuga total do tema, né? Fuga total do tema. Ele tá falando que ele queria estar em casa assistindo o jogo do Flamengo e ele espera e ele ainda termina com tchau, obrigado. Então, assim, fuga total do tema. Gente, outra coisa, texto ilegível. Pelo amor de Deus. Olha para isso aqui, não dá. Entendeu? Quem tem dificuldade, que tem aquela letra mais difícil, vai fazer uma caligrafiazinha. Não tem vergonha não fazer caligrafia, gente. Não tem problema nenhum você fazer caligrafia. Entendeu? Para melhorar. Porque, ó, você chega e escreve os negócios desse aqui, ó. Quem é que vai conseguir ler? O examinador não vai se esforçar para ler. É para isso aqui, ó. Gente, isso aqui são redações reais. Isso aqui é um material do INEP. Isso aqui tudo é material real. Entendeu? Então, assim, outra coisa, texto predominantemente em língua estrangeira, não pode. Uma coisa é você trazer uma expressão na língua original, e inclusive eu aconselho que você traga, você pode até trazer a expressão na língua original, mas você coloca a tradução ao lado. Não deixe só no idioma estrangeiro. Esse daqui escreveu metade da redação em espanhol, entendeu? Não pode. Esse daqui, eu não sei nem que idioma é esse, senhor. Estamos caminhando para o mundo rumo. Eu não sei nem que idioma é esse daqui, na verdade. Então, assim, o texto, ele tem que ser escrito no idioma brasileiro. No idioma brasileiro foi ótimo, né? Em língua portuguesa, na forma culta. Então, assim, esse é um material bom, esse é um material muito rico, que eu aconselho que vocês deem uma olhada, entendeu? Eu queria mesmo apresentar esse material para vocês verem. A coisa que eu falei também do destaque no título, cuidado, gente, não pode, entendeu? Bote seu títulozinho bonitinho, só escreva o título. Entendeu? Não, isso aqui também, ó, é um perigo, ó. Eles podem entender que é um tipo de marcação. É, nada de sinal ou pontuação estilizado. Tá vendo aqui como que a pessoa botou exclamação? A gente pode fazer isso no dia a dia, mas não é interessante. Você perde ponto por essas coisas, às vezes coisas bobas. Tenham cuidado também com a linguagem coloquial, o porquê escrito PQ. O você escrito VC. Vocês têm que ter muito cuidado com essas coisas, entendeu? Que a gente vai. No dia a dia a gente faz e daqui a pouco vai escrever, entendeu? E escreve do mesmo jeito que escreve no dia a dia. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, para a gente não cair no erro e ter uma redação zerada ou tirarem muitos pontos seus por uma besteira. Então, assim, inicialmente hoje eu só queria apresentar esse material para vocês.
Se vocês tiverem qualquer dúvida, esse é o meu contato, entendeu? Vocês podem falar comigo. E nas próximas aulas, eu pretendo fazer as aulas semanalmente. Nas próximas aulas, eu vou trazendo as como que é mesmo a construção da redação, o que é uma introdução, qual a diferença de um parágrafo e um período, o que é que você, como que você monta a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, o que é uma proposta de intervenção. É, a gente vai mesmo descamar todo o processo de escrever uma redação. Como que eu faço o meu rascunho? Como que eu faço o rascunho sem perder tempo, porque também não é interessante você escrever toda a sua redação no rascunho e você tentar passar tudo aquilo de novo, você perde muito tempo. Então, assim, nós vamos aprender tudo isso e, inicialmente, o que eu queria mostrar mesmo para vocês era isso, para vocês não caírem nos erros de zerarem uma prova, tá bom? Essa é a folha de redação, vão se familiarizando com ela, percebam que tem textos motivadores, não se limita apenas a eles chegarem para você, darem e dar uma frase aqui como essa aqui, tá vendo? Vocês vão escrever sobre isso. Eles vão contextualizar para vocês antes através desses textos, e se você conseguir, através de uma sequência lógica, baseado na proposta, daqui e nesses textos motivadores, vocês vão conseguir se dar bem. Então, assim, queria agradecer a todos, entendeu, pela presença e dizer que não tem bicho de sete cabeças. Eu aprendi redação, o meu professor de redação me ensinou redação como se fosse uma forminha de bolo. Ele dizia que redação é como você fazer bolo, tem uma receita. Se você segue a receita, dá tudo certo. Então, tenha uma ótima noite para quem está assistindo à noite, bom dia para quem está assistindo de dia, e a gente se vê nas próximas aulas, tá bom? Muito obrigada.